Welcome back to Calvary. Bem-vindo de volta a Calvary. Okay, so tonight we have something special for you. A gente tem algo especial para você hoje à Tonight we're noite. looking at 2 Timothy chapter 3 and 4. A gente vai ver uma passagem em 2 Timóteo, nos capítulos 3 e 4. Okay, this is a passage that was very, very important, Essa é uma passagem muito importante. and it's specifically important to us as a church, Especialmente importante para nós como igreja, us as Calvary Chapel. nós como Calvary Chapel. We have a certain way of doing things, Nós temos uma certa maneira de fazer as coisas. okay? And we want to talk about why we do that. E a gente vai falar sobre por que a gente faz isso. Okay, this is important because it seems like some of you guys don't understand 100%, E é importante porque talvez alguns de vocês não entendam 100%. and so we want to try and make this as clear as possible, right? Então a gente quer hoje tentar esclarecer isso o máximo possível. Okay, so we're in 2 Timothy. Então a gente está em 2 Timóteo. This is a letter that the Apostle Paul wrote to his disciple Timothy. Essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para o seu discípulo Timóteo. He was very close with Timothy. He called him his son. Eles eram muito próximos e Paulo chamava ele de filho. Okay, son in the faith, right? Not physically. Um filho na fé, não um filho biológico. And so he writes 2 letters to him E ele escreve 2 cartas para ele, because Timothy became the pastor of the church in Ephesus. porque Timóteo havia se tornado o pastor da igreja em Éfeso. And it was a very important church in the early days. Lá, na antiguidade, era uma igreja muito importante. Okay, and so he wants to give him some real strong exhortations. Então ele dá algumas exortações bem firmes He wants to give him some real clear instructions on how he's supposed to be the pastor. e instruções bem claras sobre como agir como pastor. Some of the things are specifically for the church. Algumas coisas são especificamente para a igreja Some of the things are specifically for Timothy. e outras coisas são especificamente para Timóteo. Okay, so we see all sorts of ideas going through here. Então a gente vê vários tipos de ideias rolando aqui. Okay, so he's going to talk about how we're not supposed to teach the law. Ele vai falar sobre como a gente não deve ensinar a lei, He's going to talk about the importance of prayer in the church. sobre a importância da oração na igreja, He's going to talk about the role of women in the church. vai falar sobre o papel da mulher na igreja, He's going to talk about the leaders in the church vai falar sobre os líderes na and the igreja structure of the leadership, e a estrutura da liderança, which we'll talk about a little bit in a minute. que a gente vai falar logo mais. Okay, then he gets into dealing with people who are in need, specifically widows. E aí ele também fala sobre pessoas necessitadas na igreja, especialmente viúvas, Gives some really important instructions about it. dá algumas instruções bem importantes sobre. Okay, he talks about rich. Ele fala sobre riqueza, Okay, he talks about false teachers. fala também sobre falsos mestres. Okay, and then he actually talks about the false teachers that'll come in the end times. E ele também fala sobre falsos mestres que viriam no fim dos tempos. Okay, and he talks about that 3 times in these 2 letters. Sorry? He talks about it 3 times. False teachers? Yeah. Ok. And E the ele end fala times. sobre esses falsos mestres 3 vezes nessas 2 cartas. Okay, and the end times. Ah, e sobre o fim dos tempos em geral. So this is a really important subject. Então, é um assunto muito importante. Okay, the reason I try and give you this is because at the beginning of chapter 3 here in 2 Timothy, E no começo do capítulo 3, aqui em 2 he Timóteo, starts to talk about this. ele começa a falar sobre isso. He starts to talk about what it's going to be like in the end times. Ele começa a falar de como vai ser no fim dos tempos. And he describes it as really terrible. E ele descreve de uma maneira terrível. Okay? And he talks about the nature of human behavior. E ele começa a falar da natureza do comportamento humano. And it just starts to get more and more selfish. E começa a ficar cada vez mais egoísta. And things start to get really distorted E começa a ficar tudo meio distorcido, outside of the Word of God. fora da palavra de Deus. Okay? And so then when we pick up here in chapter 13 and verse 14, chapter 3, verse 14, E daí quando a gente chega aqui no capítulo 3, versículo 14, he's kind of turning it now to Timothy. ele está passando isso agora para Timóteo. Okay? He says, because it's going to be so bad, this is what you need to do. Ele está falando, ó, como vai estar tão difícil assim, é isso que você precisa fazer. Okay? Start off, look at verse 14 of chapter 3. Então, olha só no capítulo 3, versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. He says, stick with the things that you've learned. Ele fala, fique firme nas coisas que você aprendeu. Okay? Don't start going after these things that you're seeing in the world. Não sai por aí se envolvendo com essas coisas do mundo, Because the things of the world are going to take you away from the Word of God. porque as coisas do mundo vão afastar você das coisas de Deus. He says, you know who you learned them from. Você sabe de quem você aprendeu essas coisas. It was him. Foi dele? It was Paul. Foi de He Paulo. says, you know me.
Você me You conhece. know I taught you these things. Você sabe que eu te ensinei essas Okay, coisas. so grab onto them. Então se agarre a elas. Okay, what things did he talk about? E de quais são essas coisas que ele está He starts falando? talking a little bit about it in verse 15. Ele fala um pouco delas no versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Okay, so he talks here about the Holy Scriptures. E ele fala das escrituras sagradas. Okay, now we talked about this a little bit last week. A gente falou um pouco disso na semana passada. Okay, when we start talking about the Scriptures, we're talking about the Word of God. Quando a gente fala das escrituras, a gente está falando da palavra de Deus. The idea of the Word of God is much bigger than what we usually talk about. A ideia é que a palavra de Deus é muito maior do que o que a gente normalmente fala. Okay, remember in John 1:1, Lembra de João 1:1? he says, "In the beginning was the Word was with God, the Word was God." Diz lá que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Okay, this is talking about the Word of God. E aqui está falando do verbo, é a palavra de Deus. Okay, and then later on he says, "The Word became flesh and dwelt among us." E alguns versículos depois ele fala que esse verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. You see, the Word is Jesus. E a palavra é Jesus. And Jesus said so many things. Jesus disse muitas He coisas. came to teach people, but it's so much more than what we have here in the Bible. Ele veio ensinar as pessoas, mas tem muito mais do que a gente tem registrado aqui na Bíblia. We talk about the Word of God, and usually we're talking about the Bible. Então a gente está falando da palavra de Deus, e normalmente a gente está falando da Bíblia. Okay? And that is the Word of God. E ela é a palavra de But what Deus. we like to distinguish is it's the revealed Word of God. Mas a gente quer distinguir aqui que ela é a palavra revelada de Deus. The Word of God is an idea, it's like a giant umbrella. A palavra de Deus, como um conceito, uma ideia, é como um guarda-chuva. Because they use the word in the Greek, the word is logos. Porque no grego a palavra usada aqui é logos. Okay? It's a really deep word. E é uma palavra bem profunda. Because it encompasses all of the intelligence that existed before the creation of the world. Porque ela meio que envolve toda a inteligência que existe antes da criação do mundo. It's talking about the intelligence of God. Está falando da inteligência de Deus. And then he says that is Jesus. E está falando que isso é Jesus. The intelligence that created all the world is Jesus. A inteligência que criou o mundo é Jesus. And then we think about all the things that Jesus said when he was here on earth. E a gente pensa daí todas as coisas que Jesus falou quando estava aqui na Terra. And John said, he said so many things, if all of it were written down, the world couldn't hold all the books that would be written. E o apóstolo João diz no final do seu evangelho que se fossem escritas todas as coisas que Jesus fez e falou, não caberiam no mundo todos os livros que seriam escritos. So here in the Bible, we just have a few of the things that were written. Então, aqui na Bíblia a gente tem algumas das coisas que foram ditas. Okay? We don't have everything. A gente não tem tudo. But it's the part that God decided to reveal to us. Mas ainda assim, é a parte que Deus decidiu revelar a nós. Okay? So when he's talking about the Holy Scriptures, he's talking about the Bible. Então, quando ele está falando sobre as escrituras sagradas, ele está falando da Bíblia. The revealed Word of God. A palavra de Deus revelada. And he says, listen, Timothy, you've known the Bible, the Holy Scriptures, since your childhood. E ele está falando, olha, Timóteo, você conhece as escrituras sagradas desde que você era pequeno. And he says, these are able to make you wise for salvation by faith. Sorry. E você sabe que ela é apta, é capaz de fazer você sábio para a salvação. Man, this is so important. Cara, isso é muito He's saying the importante. Scriptures help you to understand the message of the gospel. Ele diz que as escrituras te ajudam a entender a mensagem do evangelho. Okay? And then through that, you can be saved. E que através disso você pode ser salvo. So he says, man, stick in the Holy Scriptures that you studied since your childhood. Então ele fala, permaneça nas escrituras que você estuda desde que você era criança. Okay, now this is important. We've talked about this before. Isso é importante, a gente já falou disso antes. Romans 10:17. Romanos 10:17 It says this. diz assim: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. How do you get faith? Como que a gente obtém fé? He says you get faith by hearing. Que a fé vem pelo ouvir. Hearing what? Ouvir o quê? The Word of God. A palavra de Deus. Okay? So this is very important. Então isso é muito We importante. have to have faith to be saved. A gente precisa de fé para ser salvo. He says that salvation comes through faith. Que a salvação vem pela fé. But faith comes by hearing the Word of God. Mas que a fé vem por ouvir a palavra de So we Deus. have to be in the Scriptures in order to develop that faith. Então a gente precisa estar nas escrituras para desenvolver essa fé, In order to be saved. para ser salvo. Okay? Then once we get saved, E então, uma vez que a gente seja once salvo, we believe in Jesus, uma vez que a gente crê em well, Jesus, then our goal is to grow in faith.
Aí o nosso objetivo é crescer na fé. How do we grow in faith? E como que a gente cresce na fé? More hearing of the Word of God. Ouvindo mais da palavra de Deus. Okay, so the Word of God is essential in connection with our faith. Então a palavra de Deus é essencial conectada à nossa fé. And this is what Paul's trying to tell Timothy. E é isso que Paulo está tentando falar para Timóteo aqui. You've had it since you were a child. Você sabe disso desde que você era Okay? criança. In order to be saved by faith. Para ser salvo pela fé. So stick with it. Então permanece nisso. Don't get out of the Word of God. Não sai da palavra de Deus. Okay, now one of the things he was saying earlier in chapter 3 Uma das coisas que ele estava falando anteriormente no capítulo is 3 that people would come in and they start teaching weird ideas. é de que pessoas iam chegar e começar a ensinar ideias estranhas. They would be learning all sorts of new ideas, Iam começar a aprender várias coisas novas, but they would never come to the knowledge of the truth. mas isso nunca ia chegar ao conhecimento da verdade. And so these teachers that would come in have these great ideas, but it's not the Word of God. Então esses mestres que viriam teriam ideias brilhantes, mas não seria a palavra de Deus. And it says that some of them will come in and actually take advantage of people who are looking to follow somebody. E até diz que alguns deles iriam vir e tirar vantagem das pessoas que estavam querendo seguir alguém. And so he says, Timothy, as a young pastor, stick in the scriptures. Ele falou, Timóteo, como pastor, permaneça nas escrituras. Okay, now he explains this just a little bit more in verse 16 and 17. E ele explica isso um pouquinho melhor no versículo 16 e 17 de 2 Timóteo 3. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Okay, so here what he's saying is the scriptures are given by inspiration of God. E aqui ele está dizendo que as escrituras foram dadas por inspiração de Deus. Okay, this is what we mentioned last week as well. Foi o que a gente mencionou semana passada também. Last week we were looking in John chapter 14. Semana passada, quando a gente estava falando de João capítulo 14, In verse 26, I believe, it talks about how the Holy Spirit will come and do two things. se não me engano, no versículo 26, ele falava que o Espírito Santo viria e realizaria duas coisas. Okay, one, he said he will teach you all things. Primeiro é que ele ensinaria todas as coisas. And then two, he will remind you of all things that Jesus said. E a segunda é que ele ajudaria a lembrar das coisas que Jesus disse. Okay, now, for the disciples, it's a little bit different than us. Para os discípulos é um pouco diferente de nós, They were there with Jesus. porque eles estavam lá com They Jesus. heard him preaching. Eles escutaram o próprio Jesus ensinar. Okay, and so they have these ideas in their head. Então eles têm essa ideia na cabeça They deles. just needed to remember them. Eles só precisavam lembrar. Okay, we didn't hear the sermons of Jesus. A gente não ouviu os sermões de Jesus. So what does that mean for us? E o que que isso significa para nós? We have to actually read it. De que a gente tem que lê-los. You have to open up your Bible. You have to read what the Bible says. Quando a gente pega na Bíblia, a gente tem que ler o que a Bíblia diz. And then the Holy Spirit can remind you of the things that you read. E aí o Espírito Santo vai te lembrar das coisas que você leu. But the same thing happens for both of us. Mas a mesma coisa acontece para ambos nós, Okay? nos casos. For the apostles and for us. Tanto para os discípulos quanto para nós. The Holy Spirit works to remind us of the things that Jesus said. O Espírito Santo vai trabalhar nos lembrando das coisas que Jesus disse. Okay? What does that have to do with the scriptures? E o que que isso tem a ver com as Escrituras? He says it all is given by inspiration of God. Ele diz que tudo foi dado por inspiração de Deus. Okay? You ever think, how did these guys write all this stuff about Jesus? Você já pensou como que esses caras escreviam tantas coisas sobre I Jesus? mean, how did they write in such detail about events that happened in the past? Como que eles escreviam com tanto detalhe sobre eventos que aconteceram no passado? Some of you guys can't even remember what you ate for lunch yesterday. Alguns de vocês nem lembram direito o que vocês almoçaram ontem. Okay? How are you going to remember what happened 10 years ago and write it down in such great detail? Como que você vai lembrar uma coisa que aconteceu 10 anos atrás e escrever com tantos detalhes? It's the work of the Holy Spirit. Isso é obra do Espírito Santo. Holy Spirit reminded them of the things that Jesus said, O Espírito Santo lembrava eles das coisas que Jesus tinha dito, word for word. palavra por palavra, And so they could write it down in exact detail. para que eles pudessem escrever com detalhes. Okay? And then we get what God inspired them to write, E o que a gente tem hoje na Bíblia é o que Deus inspirou eles a escrever, which is the revealed word of God. que é a palavra revelada de Deus. Okay? Now there are other things that Jesus said. Why are they not in here? Tem outras coisas que Jesus disse, por que que elas não estão aqui na Bíblia? For whatever reason, God thought that that was best to not include those things. Por qualquer motivo que seja, Deus escolheu que era melhor que esses trechos não estivessem na Bíblia And hoje. so he said, no, write these things, not these things. E ele simplesmente inspirou os discípulos, ó, escrevam isso e não isso. Okay? And so then we receive what God thought was best to give us in his word. Então nós recebemos o que aprove a Deus que fosse melhor para nós. Okay? And so, what does he say? He says, all scripture is given by inspiration of God. Então é que ele diz que toda a escritura foi inspirada por Deus. It was all by the power of the Holy Spirit.
toda foi escrita pelo poder do Espírito Santo. Okay, literally what this means, it means it was prompted by God, given by God, Ok. Que ela foi dada por Deus, divinely inspired, divinamente inspirada or God breathed. ou soprada por Deus. Okay, God is the source of all of these words. Deus é a fonte de todas essas palavras. Okay, and so with that, what it means is there is power in this book. Então o que a gente quer dizer é que tem poder nesse livro. Okay, not just like you open it up and like yell it at somebody. That's not going to change anything. Não só tipo abrir e gritar um versículo para uma pessoa, isso não vai mudar nada. But when you come in with the right heart, Mas quando você vem com o coração certo, we see that the power of the scriptures works to transform us, to purify us, to cleanse us, to wash us, do all these different things. a gente vê o poder da palavra de Deus para nos ensinar, nos purificar, nos lavar, nos santificar e todas essas outras coisas. Okay? This is why we do what we do at Calvary. É por isso que a gente faz o que a gente faz aqui na We Calvary. teach it verse by verse. A gente ensina versículo por We versículo. don't skip over the verses that are hard. A gente não pula os versículos que são difíceis. We don't just pick the parts that we like, A gente não escolhe só as partes que a gente gosta, because it's all inspired by God. porque ela toda é inspirada por Deus. All of it. Toda. So we try to teach all of it. Então a gente tenta ensinar toda. And so if we go through verse by verse, we're going to get it all eventually. Então se a gente for versículo por versículo, eventualmente a gente vai fazer ela completa. I know, I go a little bit slower than most. Sorry? I'm a little bit slower than most. Eu vou um pouco mais devagar do que a Okay, maioria. but some people, they go through, they teach the whole Bible in a couple years. Mas tem alguns pastores que ensinam a Bíblia toda em alguns anos. Okay? And then the whole church is getting to hear the whole word of God throughout the years. E aí a igreja está ali aprendendo a Bíblia toda por esses anos. Okay? We'll get there, just take a while. A gente vai chegar lá, só precisa de um tempinho. Okay? So what does he say here about the scriptures? Então o que ele está dizendo aqui sobre as He escrituras? says the Holy Scriptures, inspired by God, are good for four things. Ele diz que as escrituras sagradas que foram inspiradas por Deus são boas para 4 coisas. Okay? Number one, doctrine. Primeira, doutrina. Okay? What is doctrine? O que é doutrina? Okay? Doctrine is our teaching. Doutrina é o nosso It's ensino. what we believe. É o que a gente crê. We believe it and then we teach it to other people. A gente crê e ensina para outras pessoas. Okay? Now it's interesting because when you look in 1 Timothy chapter 3, É interessante porque quando você olha em 1 Timóteo capítulo it 3, talks about the requirements for an elder or for a bishop. ele fala sobre os requisitos para um líder ou um bispo, né, um presbítero. Okay? And when it goes through, it talks about all the different characteristics that they're supposed to have, E ele vai discorrendo sobre várias características diferentes que ele deveria ter, all talking about character, e todas elas referentes ao caráter, except for one. com exceção de uma. There's only one. Só tem uma, It says able to teach. que ele diz que ele deveria ser apto para ensinar. Okay? Able to teach. Apto a ensinar. The idea of teaching is connected with this word here, doctrine. E a ideia é ensinar está conectada com essa palavra doutrina. Because what they're doing is they're taking the doctrine and they're presenting it to other people. Porque o ensino nada mais é do que pegar a doutrina e apresentar para outras This is the pessoas. only skill that is required of all pastors and leaders. Essa é a única habilidade que é exigida dos pastores e líderes. Okay? Now, we are supposed to take the scriptures because this is the basis of all that we believe. Mas a gente deveria tomar as escrituras porque essa é a base de tudo que a gente acredita. If it's not in the scriptures, we got to be careful. Se não está nas escrituras, a gente tem que tomar cuidado. Or if the scripture says something against it, we can't believe that. Ou se as escrituras dizem algo contrário àquilo, a gente não pode crer nessa coisa. Okay? This is why we get real serious about things that when you hear doctrines being taught that are not in the Bible. E é por isso que a gente fica tão sério quando você vê assuntos que estão sendo pregados e que não estão na Bíblia. Okay? This is why I've been so strong, so adamant against healing and deliverance ministry. E é por isso que eu tenho sido tão enfático na minha oposição em relação ao ministério de cura e libertação, por exemplo. It's just not in the scriptures. Não está nas escrituras. There's a couple pieces of it, Tem alguns pedaços dele, but this whole thing is not in there. mas toda essa teologia não está lá. You will never see a verse, never, that says you need to break generational curses. Você não vai ver nenhum versículo, nenhum que diz você tem que quebrar uma maldição geracional And they've made this the focus of entire ministries. ou uma maldição hereditária. Que você tem e eles fazem desse assunto o foco de ministérios inteiros. Man, if that was so important, why didn't Jesus share chapters about that? Se isso era tão importante assim, por que Jesus não ensinou capítulos Or sobre at isso? least mention it once, Ou pelo menos mencionou uma vez, okay? But he doesn't even talk about it, mas ele nem fala sobre. okay? And so we don't teach it. Então a gente não ensina We sobre focus isso. on what the Bible says. A gente foca no que a Bíblia diz. This is our doctrine.
Essa é a nossa doutrina. Okay? If you don't agree with it, it's your problem with God. Se você não concorda, é problema seu com Deus. Okay? Because this is the word of God. Porque essa é a palavra de Deus. Okay? The second thing it says, it's good for reproof. A segunda é que é boa para repreensão. Okay? The word reproof means a conviction, A palavra repreensão significa uma convicção, um convencimento, a charge, um encargo. no, not encourage, like a Order. order, like an order, Uma ordem. or the manifestation of the truth. Ou a manifestação da verdade. Okay? Basically, what it's saying is they're trying to show you where you're wrong. Basicamente, está tentando te mostrar aonde você está errado. Okay? We're all wrong in something. Nós todos estamos errados em algum ponto. Everyone. Todos. Okay? We all have weird ideas and we have weird practices that don't follow the Bible. Todos nós temos ideias erradas ou práticas erradas que não condizem com a Bíblia. And the Word of God comes in and says, hey, listen, that's not right. E a Bíblia vem e diz, isso aí não está certo. Okay? And then we're supposed to see that E a gente deveria ver isso and say, wow, I'm not doing what's right. e aí pensar, eu não estou fazendo o que é certo. I better repent. Eu preciso me arrepender. That's the idea, right? Essa é a ideia. Now, the thing that I've seen Mas o que eu tenho visto, throughout the history of my life as a Christian, por toda a minha vida como cristão, is that people can come in and they can resist the things that the Word of God says. que as pessoas podem resistir o que a palavra de Deus diz. People who come in, they're very prideful, Algumas pessoas vêm muito orgulhosas, think they know everything, achando que sabem de tudo, and they end up not receiving very much reproof e aí não recebem bem a repreensão, because they think they're always right. porque elas acham que elas estão certas. Okay? I saw people justifying all sorts of behaviors in Bible college. Eu vi lá no seminário pessoas refutando e justificando todo tipo de comportamento Because it didn't match up with the Bible. que não condizia com a Bíblia. And they're like, no, it's not like that. It's like this. No, that's not really right. You know? E aí ficava tipo, não, mas não é bem assim, é desse jeito, ou veja desse modo. Okay? The idea is that you come here, especially on Sundays, A ideia é que você vem aqui, especialmente no domingo, but any day you should be in the Word of God. mas qualquer dia você devia estar na palavra de Deus And you come in and you say, okay, God, what do you want to teach me? e chegar aqui e dizer, ok, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? What do you want to do in my life? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Do it. Faz. Okay? Whatever you want to do. O que o Senhor quiser. And if you come in with that open heart, then God starts to reveal things that you're wrong in. E se você vem com o coração certo, Deus começa a revelar as coisas nas quais você está errado. And hopefully, if you're listening to the Holy Spirit, E a gente espera que se você estiver ouvindo o Espírito Santo, that'll lead you to repentance. isso vai te levar ao And arrependimento. like we've talked about before, repentance should be a part of your normal life. E como a gente já mencionou anteriormente, o arrependimento deveria ser parte da tua vida normal. Why? Por quê? Because sin is a part of your normal life. Porque o pecado é parte da tua And vida. so if sin's always there, you got to repent always. Então, se o pecado está sempre lá, o arrependimento também tem que estar sempre lá. Okay? So you should be open to receive anything. Então, você devia estar aberto para receber tudo. And even from other people too. E mesmo de outras pessoas. Okay? The third thing he talks about, A terceira coisa que ele diz, he talks about correction. que é para correção. Okay? The word correction means this. A palavra correção significa isso. It means correcting something in a person's life. Para corrigir alguma coisa na vida de alguém. So this kind of goes hand in hand with the reproof. Vai meio lado a lado ali com a repreensão. The reproof will show you that you're wrong. A repreensão vai mostrar que você está The errado. correction will show you what you should do. E a correção vai mostrar o que você deveria fazer de certo. In the book of Ephesians, Paul does this automatically. Na carta aos Efésios, Paulo faz isso automaticamente. He says, do not lie to one another. Ele fala, não mintam uns aos outros. Reproof. Repreensão. Okay? And he says, but instead, speak the truth to one another in love. Mas ao invés disso, falem uns aos outros a verdade em amor. That's the correction. Essa é a correção. Okay? And then he goes through and he lists off all these different sins. E daí ele vai listando todos esses pecados And he shows the correction for almost every single one of them. e mostrando a correção para praticamente todos eles. Okay? That's what the Word of God's trying to do too. É isso que a palavra de Deus também faz. Okay? You realize, like, wow, I wasn't really treating my husband or my wife the right way. Então você lê ali e pensa, por exemplo, nossa, eu não estava tratando meu cônjuge da maneira certa. And the Bible says, oh, guys, you're supposed to love your wife like Christ loved the church. E aí na Bíblia diz, ó, homens, você deveria amar a sua esposa como Cristo amou a And you're igreja. like, wow, I didn't do that. E aí você pensa, pô, eu não estou fazendo So isso. then you repent and you ask God to strengthen you so you can love her the way you're supposed to love her. E aí você se arrepende e ora e pede a Deus a força para que você possa amá-la da maneira que você Okay? deveria Or you amá-la. see that women, you're supposed to respect your husband and submit to him. E aí você lê lá a esposa que você deveria amar o seu marido e respeitá-lo. Desculpa. Respeitar o seu marido e se submeter a ele. Okay? And then you realize, like, oh, I didn't do that. I got to start doing that.
Eu não estou fazendo isso, eu tenho que começar a fazer isso. Okay? And this is where the reproof and the correction comes in, right? É aí que a repreensão e a correção andam juntas. Okay? Fourth thing is instruction in righteousness. A quarta coisa é a instrução na justiça. Okay? The word instruction is interesting because it actually talks about discipline. A palavra instrução é interessante porque, na verdade, ela fala mesmo de disciplina. It talks about chastening. Fala... Chastening. Você fala sobre castidade. Okay? So this is no, castigar. Castigar. Okay? So it's kind of a heavy word, right? É uma palavra pesada. Okay? But it's trying to train you in righteousness. Porque está tentando te treinar na justiça. And that's not easy for us E isso não é fácil para nós. because we're sinners. Porque nós somos So pecadores. we need the word of God to train us in the way that we're supposed to go. Então a gente precisa da palavra de Deus para nos ensinar no caminho que a gente deve seguir. Okay? And this is really, really important E isso é muito, muito because this importante. affects our testimony. Porque isso afeta o nosso That testemunho. we live in a way that would show God through our lives. Para que nós possamos mostrar, revelar a Deus através das nossas vidas. Okay? And so we need to be chastened, we need to be disciplined sometimes to get into that path. Então a gente precisa ser castigado e disciplinado para andar nesse caminho. Okay? So this is what the word of God does. Então é isso que a palavra de Deus faz. Okay? Why does it do this? E por que isso? Why do we need all this? Por que a gente precisa disso? Well, in verse 17 it kind of explains it. Bom, no versículo 17 ele meio que explica. He says he does these four things so that the man of God may be complete, thoroughly equipped in every good work. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Okay, so the word that you guys have on here for apto A palavra que vocês têm aqui para apto is actually a word that should talk about maturity. é uma palavra que na verdade fala sobre maturidade. In some translations, some of the old ones, it'll put perfect. Em algumas traduções, principalmente as mais antigas, vai usar a palavra perfeito. Okay, it doesn't mean perfect without sin, Não significa perfeito sem pecado, but it means finished or complete or mature. mas significa concluído, ou maduro, ou completo. Okay, that's really important, right? E isso é muito importante. Okay, God doesn't want you to be the way that you are today. Que Deus não quer que você continue que você seja da maneira que você é hoje. He wants you to keep growing and getting better. Ele quer que você continue crescendo e melhorando. It's a continual process until you go to be with Him. É um processo contínuo até você estar com Ele. And he says the process of being in the Word of God helps us to become more mature. E ele diz que o processo de estar na palavra de Deus nos ajuda nesse amadurecimento. Okay? All of us have areas in our life that we need to be more mature in. Todos nós temos áreas na nossa vida que a gente precisa ser mais maduro. All of us. Todos nós. Okay? All of us. Todos nós. Some of us need a little bit more than others, right? Alguns de nós precisam um pouco mais do que outros. Okay? And so what do we need? E o que a gente precisa? We need the Word of God. Precisa da palavra de And what he Deus. says here, he says that he thoroughly equips us for every good work. E diz que plenamente nos prepara ou nos equipa para toda boa obra. This is so important. E isso é muito importante. God has you here for a reason. Que Deus tem você aqui por uma razão. He has a plan for every one of our lives. Ele tem um plano para cada vida aqui. And he wants you to do something. E ele quer que você faça algo. Okay? Some of you guys, you know that. You know that he wants you to do something. Alguns de vocês sabem disso, sabem o que Deus quer que você Okay? faça. But maybe you're not quite ready to start. Mas talvez você não esteja pronto para começar. Maybe you are. Maybe you need to start doing it. E talvez você esteja, talvez você But devia a estar lot of us, começando. we're in a preparation phase. Mas muitos estão na fase de preparação. Okay? The Lord told me that I would be a missionary when I had just turned 21 years old. Eu lembro que quando eu tinha acabado de fazer 20 anos é que eu vi que eu ia ser um missionário. I didn't go to the mission field until I was 28. E eu só fui pro campo missionário quando eu tinha 28. So I had all those years of preparation trying to get ready to come down, and when I came down, I don't even know if I was quite ready. E aí eu fiquei esses 8 anos ali me preparando e quando eu finalmente cheguei aqui eu ainda fiquei pensando se eu estava realmente pronto. Okay? But I was in the Word of God preparing myself. Mas eu estava na palavra de Deus me preparando para So what's he isso. saying here? Então o que ele está dizendo aqui? The Word of God prepares you for the works that God wants you to do. Que a palavra de Deus nos prepara, nos equipa para as obras que Deus quer que a gente This is faça. why people go to Bible schools, É por isso que as pessoas vão pro seminário, or school of discipleship, ou uma escola de discipulado, or seminary, ou um seminário, okay? Some sort of theological training. algum tipo de treinamento teológico. Okay? One, they want to learn the scriptures to teach other people. Primeiro para aprender sobre as escrituras e ensinar outras pessoas, But mostly they need to be there to receive, to prepare themselves for the work. mas também para estar ali e receber, para ser preparado pela palavra de Deus para a obra de Deus. Okay? Now, this goes back to the book of Ephesians. E aí a gente volta lá para Efésios. In the book of Ephesians chapter 4, verse 11 and 12, Porque lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 e 12, it talks about the leaders in the church. ele está falando sobre os líderes da igreja. Okay? It talks about
it's a debate where there's 4 or 5 positions, E tem um debate ali se são 4 ou 5 posições, and these are the leaders of the church. mas que são os dons de liderança, These are what are the bishops or the elders in the church. que seriam dos bispos ou dos anciãos, dos presbíteros da Look at what igreja. it says here in verse 11. Olha o que ele diz aqui no versículo 11. Just read the first one. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Okay, so we have these positions. Então a gente tem essas posições. These are the leaders. Esses são os líderes. God appointed them. Deus apontou essas pessoas. That's what it says here. E é o que diz aqui. It says that he put them in positions. Diz que ele designou. Okay, this is not my idea that I was like, you know what? I think I want to be like a shepherd. That'd be so cool. Não foi tipo eu pensando, nossa, acho que eu quero ser um pastor, deve ser muito legal. Okay, I'll get some sheep and I'll kind of take care of them, Tipo, ter umas ovelhas e cuidar delas. There was something that God did. Foi algo que Deus fez. Years ago, someone said, I think you're going to be a great pastor someday. Alguns anos atrás, uma pessoa falou, acho que você vai ser um grande I pastor almost um dia. laughed at him. E eu quase ri da I pessoa. was like, man, I don't want to be a pastor. That's the last thing I want to do. Eu falei, cara, eu não quero ser pastor, é a última coisa que eu quero. Yeah, never say never. Nunca diga nunca. Okay, it's God that appoints pastors É Deus quem designa and os apostles pastores. and prophets and evangelists. E apóstolos e profetas e evangelistas. Okay, He set this up as the leadership of the church. Ele estabelece como liderança da igreja. And what is one of their main roles? E qual é um dos papéis principais? Verse 12. Olha o versículo 12. A fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. He says that they are equipping the saints for the work of the ministry. Que eles estão preparando ou equipando os santos para o ministério. Why? Para quê? Because when the saints start to do the ministry, Por quê? Porque quando os santos começam a trabalhar no ministério, they start to serve, começam a servir, the body of Christ is built up. o corpo de Cristo é edificado. And how do leaders do that? E como que os líderes fazem isso? They do it by teaching the scriptures. Eles fazem isso ensinando as escrituras. Okay? And so then this leads us into 2 Timothy chapter 4. E isso nos leva a 2 Timóteo capítulo 4. Okay? In 2 Timothy 4, he starts off with this really heavy charge that he gives to Timothy. E no começo do capítulo 4 ele já chega com um encargo, uma ordem bem pesada para Timóteo. Okay? Look what he says in verse 1. Olha o que ele diz no versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. He says, here it says exhort you. That's pretty good. Aqui diz eu exorto, que é muito bom, But it's a little bit stronger because he's giving them an order. mas é um pouco mais forte, como se fosse eu ordeno, It's a divine order. porque é uma ordem divina. And he says, I order you before God the Father and Jesus Christ our Lord. É como se ele estivesse dizendo, eu ordeno você diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. That's heavy, man. Isso é muito pesado. He's saying, listen, God is watching you. Ele está falando, olha, Deus está vigiando você. Jesus is up there. He's looking at you right now. Jesus está lá em cima olhando para você They're agora. witnesses to what I'm telling you to do. Eles são testemunhas do que eu estou falando para And he você. says, you as a pastor, do this. E ele fala, você como pastor, faça isso. And what does he say? E o que ele diz? Verse 2. Versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. He says, preach the word. Ele fala, pregue a palavra. Preach the word. Pregue a You palavra. studied it since you were a kid. Você está estudando desde que você era criança. It's inspired by Ela God. foi inspirada por Deus. It's going to equip everyone so that they can do the things that God wants them to do. Vai equipar a todos para fazer a obra de Deus, But preach it. mas você tem que pregar. Okay? It literally means to proclaim the truth. Literalmente é proclamar a verdade. Okay? So that is what a pastor is called to do. É isso que um pastor é chamado a fazer. To preach the word of God. Pregar a palavra de Deus. And yet you see so many churches in today's day and age that no one's opening the word of God for anything. E você vê muitas igrejas hoje em dia que ninguém nem abre a Bíblia de Deus, a Bíblia para nada. Or they're using a verse here and a verse there to manipulate people into believing something the Bible doesn't actually say. Ou usam um versículo aqui, outro ali para manipular as pessoas a acreditarem numa coisa que a Bíblia nem diz. Man, that's not going to do anything right. Cara, isso não vai ajudar em nada. They have an order from God from Paul in the eyes of God Tem uma ordem aqui de Paulo, tendo Deus como testemunha, to preach the word. para que ele pregasse a palavra. Okay, then after this he says, be ready in season and out of season. E ele fala, esteja pronto a tempo e fora de tempo. Okay, no, we could get into what that means in the Greek because it's got a little bit of a definition. A gente pode tentar entrar no grego aqui do que significa essa definição, Okay, but basically either you're in season or you're out of season.
Mas basicamente na temporada ou na época ou fora de época. Okay? There's no other option. Não tem outra opção. Okay? So what is he saying? Preach the word always. O que ele está querendo dizer aqui é pregue a palavra sempre. Always. Sempre. And then what he says here at the end, he says, convince, rebuke, and exhort with all patience and teaching. E o que ele diz aqui no final é repreenda, corrija e exorte com toda a paciência e doutrina. Okay? So then he says, along with the preaching, make sure that you're convincing people, rebuking people, and exhorting people. Então, além do ensino, garanta que você está repreendendo, corrigindo e exortando as pessoas. Okay, now it's interesting because in 1 Timothy chapter 4, E interessante porque em 1 Timóteo capítulo 4, he said something very similar in verse 13. no versículo 13, ele diz uma coisa bem parecida. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Okay, so then he says, until I come, focus in on these things, Então ele diz, até que eu volte, até que eu chegue, se concentre nessas coisas which are based out of the Word of God. que estão baseadas na palavra de Deus. Reading the Scriptures, Leitura das Escrituras, okay, teaching the Scriptures, ensino das Escrituras and then also exhorting people through the Scriptures. e também exortação de acordo com as Escrituras. Okay, and then here he says, make sure you are convincing people, rebuking people, and exhorting people. E aí ele diz, garanta que você está repreendendo ou convencendo, né, corrigindo e exortando as pessoas, Which is also based out of the Scriptures. que também está de acordo com as Escrituras. So the majority of the work of a pastor is to be based out of the Scriptures. Então, a maior parte do trabalho pastoral está baseada nas Escrituras. Okay, now it's interesting because in the next two verses, which we didn't read before, E é interessante porque nos 2 versículos seguintes, que a gente não tinha lido he antes, starts talking about what's going to happen in the end times. ele vai falando sobre o que vai acontecer no fim dos He tempos. says people are going to gather teachers that will be according to their liking. E aí ele diz que as pessoas vão se ajuntar aos mestres que vão ser de acordo com o que eles gostam. They're going to turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Okay? They're not going to follow the truth. Eles não vão seguir a verdade, They're going to find somebody that teaches them what they want to hear. eles vão encontrar alguém que ensina o que eles querem ouvir. Isn't that what we see today? Não é isso que a gente vê hoje? Okay? We see churches that focus in on money. Igrejas que estão focadas no dinheiro. Man, they're full of people here. Tá cheia de gente. Because people want to hear they're going to be rich. Porque as pessoas querem ouvir que elas vão ser ricas, They're going to be blessed. que elas vão ser Okay? abençoadas, They're going to have health. que elas vão ter They're going to be saúde, healed of whatever problem. que elas vão ser curadas de qualquer problema. And so they run to these churches to hear the pastor say exactly what they want to hear. Então elas vão para essas igrejas para ouvir o pastor dizer exatamente o que elas querem ouvir. It's funny, actually, whatever weird idea you guys have, Então é interessante porque qualquer ideia estranha que você tenha, or what any human being has, ou que qualquer ser humano tenha, you can find a book about that topic. você pode encontrar um livro sobre esse assunto. Some crackpot wrote something super bizarre about that topic, and you can follow, yeah, this is it. Algum cachimbo de crack, algum cracudo escreveu um livro sobre qualquer ideia bizarra que você tenha na tua cabeça. Okay, so, they have books all about aliens, Ele tem livros sobre aliens, yeah, about the origins of the pyramids in Egypt. teorias sobre a origem das pirâmides no Egito. Okay, all sorts, just so many bizarre things about the spiritual world around us. Todas as coisas bizarras sobre o mundo espiritual ao nosso redor. All these guys are out there. Todos esses caras estão por aí. These books exist. Esses livros existem. Okay, what does he say? E o que ele está dizendo? Don't mess with that stuff. Não se mete com essas coisas. Get in the Word of God. Vai para a palavra de Deus. Okay, and that's what we try to do here, right? E é isso que a gente tenta fazer aqui. We want to be those people who focus in the Word of God, teach the Word of God, and grow in the Word of God. A gente quer ser o povo que se atenta à palavra de Deus, ensina a palavra de Deus e cresce na palavra de Deus. Okay, so practical application. Então, uma aplicação prática. Okay, you have to think about yourself. Pense sobre você mesmo. Okay, how much are you in the Word of God? Quanto você está na palavra? Okay, you should probably be in the Word of God every day. Você devia estar na palavra todos os dias. Okay, now if something happened and you missed one day, that's okay. E se acontece alguma coisa e você perdeu ali um dia, tudo bem. Okay, but you should be just about every single day. Mas você devia estar meditando na palavra todos os I've dias. told you guys this a bunch of times. Eu já falei isso para vocês várias vezes. If you guys read 2 chapters per day, Se vocês lerem 2 capítulos just por dia, 2 chapters, 2 capítulos, you can read the whole Bible in less than 2 years. você lê a Bíblia inteira em menos de 2 anos. From cover to cover. De capa a capa. Okay, that's awesome. Isso é incrível. Okay, now, if you open up your schedule just a little bit more, Se você abrir a tua agenda ali um pouquinho mais you can do 4 chapters per day. e conseguir fazer 4 capítulos, You can read the whole Bible in less than a year. você lê a Bíblia inteira em menos de um ano. Okay, I'll let you guys know. It sounds like I'm
being arrogant. I'm sorry. Sorry? I'm going to let you guys know something. It sounds like I'm being arrogant. Eu vou falar uma coisa para não parecer Sounds like I am arrogante. being arrogant. Pareceu que eu fui arrogante. Okay? I'm going to finish the Bible this week. Eu vou terminar minha leitura da Bíblia essa semana. Okay? The whole Bible. A Bíblia toda. Again. De novo. Okay? Why? I just read 4 chapters a day. Porque eu tava lendo 4 capítulos por dia esse Okay? ano. And I'm finishing in October. E eu vou terminar em outubro. Okay? So I'm going to have some time to read some more. I'm going to read the Proverbs again in the end of the year. Eu vou ter mais alguns meses aí pra ler outras coisas de novo. E provavelmente eu vou ler Provérbios outra vez. Okay? And then I'll start again January 1st. E daí, 1º de janeiro, eu começo de novo. You can do this every year you read the Bible. Você faz isso todo ano começando a ler a Bíblia. It's the inspired word of God. É a palavra inspirada por Deus. Okay? Now, I don't know how many books claim to be the word of God. Eu não sei quantos livros se dizem ser a palavra de Deus. Okay? But there's not many. Mas não tem muitos. But we have it here. Mas nós temos aqui. If God was saying, I want to speak to you, I just want you to read this book. Se Deus fosse falar com você e falar assim, ó, só quero que você leia esse livro. Okay? Wouldn't you do it? Você não faria? That's what he's saying. É isso que ele está dizendo. Okay? Now, some of you guys are not getting the word. Mas alguns de vocês não estão entrando na palavra. And it should take you, seriously, like 10 minutes to read 2 chapters. E isso deveria levar, seriamente 10 minutos para você ler 2 Okay? If you capítulos. read super slow and have really long chapters, maybe it'll take you 15. Se você ler muito devagar, pegar um capítulo muito grande, talvez leve 15 minutos. Okay? If you don't have 15 minutes every day, Se você não tem 15 minutos todo dia, your life is a wreck. a sua vida é um desastre. I mean, there's something super wrong with your life. Tem alguma coisa muito errada And you na guys sua need to vida. talk to me after the service. E aí vocês vêm conversar comigo depois Okay? do We need to culto. cut some things out of your life A gente tem que tirar algumas coisas da sua vida so that you can have 15 minutes in the morning to read the Bible. para que você tenha 15 minutos por dia na manhã para ler a Okay? Bíblia. No one should be that busy. Ninguém deveria ser Not tão even the ocupado. president should be that busy. Sorry? Nem o presidente deveria ser tão Okay? ocupado. So you should be able to set aside at least 30 minutes of your day. Você poderia tirar pelo menos 30 minutos do Okay? seu That's dia. 1/48 of your entire day. Isso é 48º? I don't know. Não. I don't know, neither. 48avos? Yeah? 48avos? 48avos? Okay? Can you imagine how small that amount of time that is? Você consegue imaginar quão pequeno Like, é esse tipo de God, tempo all que I é tão difícil de have falar? for you who died for me and saved me of my sins is 30 minutes. Deus, você que morreu por mim, o tempo e me salvou dos meus pecados, o tempo que eu tenho pra você é 30 minutos. Man, that's pathetic, right? Cara, isso é patético. Okay? We should all be able to do this. Nós todos deveríamos fazer isso. Okay, I'll let you guys in on a little thing. E eu vou falar mais uma coisinha. Okay, we have this group where the pastors, Calvary Brazil, are trying to meet together. A gente tem esse grupo dos pastores da Calvary Brasil que a gente tá tentando se encontrar. And these guys, they're like, okay, let's meet 7 a.m. E aí alguns falam assim, ó, vamos se encontrar às 7 da And I manhã. was like, man, what's wrong with you guys? Eu falo, meu, o que tem de errado com Man, vocês? that's ridiculous. Wake up at 7 a.m. I don't even speak English at 7 a.m., let alone Portuguese. Não, eu não falo nem inglês às 7 da manhã, quanto mais português. Okay, and they're like, no. I was like, let's do it at 11 o'clock at night. Não, então vamos fazer às 11 da noite. And they're just like silent. No one says a word, right? I'm like, come on. E daí ninguém fala nada, cara. But part of the thing is, like, I wake up at about 7:30. Então o negócio é que eu acordo 7h30. But then when I wake up at 7:30, I have my routine. E aí eu tenho a minha rotina de manhã. And I'm like, I don't want to break my routine. E eu não quero quebrar a minha rotina. If I get up and I have a meeting for an hour, 2 hours with these guys, Se eu acordar e tiver uma reunião de 1 hora, 2 man, horas com esses caras, forget my routine. It's done. esquece minha rotina, já Okay, and era. that's going to mess up my whole day. Isso vai atrapalhar todo o resto do meu Okay, dia. I don't want to do that because I have a routine where I get in the Word of God. I have a time of prayer. I do everything. E eu não quero estragar isso porque na minha rotina eu tenho ali, eu acordo, tenho meu tempo pra Deus, tempo na Okay? palavra. That's what we're supposed to do. E é isso que a gente deveria fazer. Set up a routine where we're doing this every morning to start our day off right. Estabelecer uma rotina para que a gente comece todos os dias corretamente. How is your routine? Como que tá a sua rotina? Is it going right? Tá indo bem? Are you in the Word of God? Você tá na palavra? Are you letting it transform you? Você tá deixando a palavra transformar Are you você? letting it rebuke you? Você tá deixando ela repreender você? Correct you? Corrigir Okay, você? we need this training. A gente precisa desse We treinamento. need it. A gente It's precisa. not like just a good suggestion. Não é só uma boa sugestão. We have to be in the Word. A gente precisa estar na palavra. Okay? Again, this is why we do what we do every Sunday. De novo, é por isso que a gente faz o que a gente faz todo domingo. We want to be in the Word of God every Sunday. A gente quer estar na palavra de Deus todo domingo. Okay? But you also have a responsibility during the week. Mas durante a semana você também tem responsabilidade disso. Right? You don't have a sermon every single day.
Você não tem pregação todo dia. And now you can get on YouTube and listen to some sermons. That's good. Você pode até ir no YouTube e assistir algumas pregações, isso é But you bom. still need to be in the Word of God, reading it yourself. Mas você precisa estar lá lendo a palavra de Deus por você mesmo. Okay, so I want us to think about this today. Então eu quero que a gente pense sobre isso hoje. Okay, I want you guys to start thinking about what are the changes that I need to make Quais são as mudanças que eu preciso fazer? starting tomorrow morning. Começando amanhã de manhã. Okay, what do I need to do to be in the Word of God? O que eu preciso fazer para estar na palavra de Okay, Deus? now maybe you're like, well, I actually do all my time in the afternoon or during lunch. Sorry? I have my time with God in the Ah, tá. afternoon or Talvez during você diga, mas eu tenho todo o meu tempo com Deus na parte da tarde ou depois do almoço. lunch. Okay, that's fine. Tá bom, Set it up. estabelece. Set it tonight. Define hoje So à that noite. tomorrow you're like, okay, I'm doing that tomorrow, 1 o'clock or whatever the time is. Para que amanhã você chegue e fale, bom, amanhã eu vou fazer isso 1 hora. Beleza. Let this wash you. Mas deixe que isso lave você. Let it cleanse you. Deixa isso Let it purificar você. transform your mind. Transformar a sua mente. Okay? We need this. A gente precisa Okay? disso. Not just you, all of us. Não só você, todos nós. Okay? Make this an obsession in your life. Faça disso uma obsessão na sua vida. Okay. We're going to have another time of worship. A gente vai ter mais um tempo de louvor. And we're going to praise God who's given us his word to read. E a and gente study. vai louvar esse Deus que nos deu a palavra dele para que a gente lesse. Okay? And we have communion in the back as always. A gente tem a ceia lá no fundo, como sempre. And so whenever you're ready, you can go back and you can remember the body and the blood of Jesus. Então, assim que você estiver pronto, você pode ir lá atrás e fazer isso em memória do corpo e do sangue de Jesus, To remember the sacrifice that he made for you. para lembrar do sacrifício que ele fez por Okay? você. But let's stand, let's worship the Lord. Então, vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor.